Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo. Então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Vamos lá, pessoal. O assunto de hoje, ele foi um parto de fórceps, porque eu e a Kelly, assim, já vou falar para vocês. Quem é a Kelly na fila do pão? A gente está aqui já há mais de um ano, se brincar, tentando trazer. Então, hoje a gente vai falar sobre veganismo, viver com saúde e alimentação natural. Muitas pessoas se perguntam o que é ser vegano. A resposta é simples. Ser vegano é adotar um estilo de vida que luta pelo respeito e bem-estar dos animais. É mais do que não consumir alimentos derivados da origem animal. Os veganos são pessoas que não aceitam nenhuma forma de exploração dos animais. Isso significa que também não consomem produtos que são testados em animais como cosméticos e produtos de higiene. É isso mesmo, pessoal? Falei alguma coisa errada? Então vamos lá. Bom, para a gente falar hoje, eu vou trazer aqui a minha co-host de luxo, doutora Kelly Barbosa, que é nutricionista e promotora de saúde, estilo de vida, longevidade com funcionalidade e felicidade. Seja bem-vinda, Kelly, de novo. É isso mesmo. Obrigada. Obrigado, Júlia Januário, minha produtora, me ajudou ontem de noite. Ah, cara, maravilhosa. Do outro lado, eu vou trazer Ladies First, né, Diogo? Então vamos lá. Edi Araújo, ela que é vegana há 14 anos, empresária e chefe vegana, instrutora de culinária vegana e proprietária do Edi Sabor Natural, vegetariano. Cozinha sem ingredientes de origem animal. Edi, também você foi uma pessoa que, cara, a gente está correndo e a Kelly atrás de ti. Olha quanto tempo. Seja bem-vinda. Obrigada. E para terminar aqui a nossa mesa, um rapaz que pulou literalmente de paraquedas. Diogo Fernandes, gerente de voluntariado do Mercy for Animals. É isso mesmo? Falei bonitinho? Mercy for Animals. Mercy for Animals. Isso. Seja bem-vindo também, Diogo. Valeu, obrigado. Meninos, vamos lá. Antes da gente começar o nosso podcast, eu tenho que chamar os nossos patrocinadores do Jeff Podcast. Primeiro, a gente fala sempre sobre o Hospital Checkup, que é o queridinho de Manaus, está no meio, no coração da nossa cidade, no bairro de Adrianópolis. Há 15 anos eu já opero lá, então, centro cirúrgico de qualidade. A gente sempre fala muito sobre tecnologia, mas a gente tem que destacar muito mais. São os seres humanos que estão trabalhando a favor que tudo funcione com humanização. Outro também é o IBK. IBK, carro de aluguel, desapega. Então eu já desapeguei, já vão 2 anos que eu estou alugando meu carro. Não sei o que é IPVA, não sei o que é seguro, não estou preocupado com nada disso. Teve algum problema no outro ano, se eu quiser, eu troco de carro, não estou preocupado e não tenho preocupação com investimento. Ainda pago tudo no cartão de crédito mensalmente e ainda ganho milha para viajar no nosso Brasil. E por falar em viajar, Graco Viagens, Graco Turismo. Se você quer sair, se você quer viajar, ou seja com sua família, ou você quer fazer aquela sua viagem dos sonhos, fale com a Graco Turismo que ele vai te ajudar, não só no roteiro, mas também se você quiser sair um pouquinho daquele mais do mesmo. Sabe aquele local onde você vai, que está um monte de brasileiro lá junto? Você quer fugir disso aí, quer comer melhor, quer sair desses restaurantes que todo mundo vai atrás? Então, uma possibilidade muito grande. E aí eu já vou botar aqui para vocês, de repente, para vocês já falarem com o Graco onde é que são os melhores restaurantes vegetarianos. Pro vegano que quiser saber, pode ser uma pauta. Graco, tá aqui, ó, já vou falar com os meninos, a gente já deixa tudo pronto. Bom, meninos, eu acho que o que eu queria trazer para vocês, a primeira pergunta, Kelly, como a alimentação ela vai influenciar a saúde física e mental? Me conte aí. Olha, a alimentação, ela faz parte de um estilo de vida e ela tem talvez um dos maiores impactos, tanto na parte física e a estrutura física, ela vai embasar a minha saúde mental. E sendo um ser humano, eu preciso também entender que existe a parte espiritual. Então é o núcleo onde físico, mental e espiritual. E aí eu coloco social, porque quando você pensa em comer, você pensa em social também. E também, por que não, ambiental. Então nós fazemos parte do meio ambiente. E a alimentação, ela une tudo isso. E ela tem impacto, sim, ela tem interferência, ela tem relevância em cada ponto deste. Ed, você falou que
14 anos já como vegana. Vamos lá. Que momento da vida foi que você tomou essa postura? Que você se viu numa posição de dizer, eu preciso ir para esse lado, porque muitas das vezes a gente vai falar sobre isso o tempo todo. Nós nascemos em famílias, e aí o spoiler do Diogo é como é que você nasce numa família italiana, e o momento onde você tem que se posicionar, porque é uma posição. Como é que foi que aconteceu isso na sua vida, do veganismo? Então, na verdade, a minha vida aconteceu, né, em relação ao conhecimento mesmo, né? A partir do momento que eu conheci, que eu li sobre, né, eu percebi que realmente eu precisava fazer uma mudança, né, no meu estilo de vida. E essa mudança vai aos poucos, né? Eu fui assim, primeiro eu me tornei ovo-lacto vegetariana, né? Tipo, ainda comia leite, ovo. E aí eu disse, não, agora eu quero mesmo mudar, eu quero não comer nada de origem animal. Porque também a minha filha nasceu, na verdade, foi tudo uma questão mesmo afetiva com a minha filha, que quando ela nasceu, eu queria que ela não comesse nada de origem animal, então eu falei assim, não, se eu comer, ela vai comer, né? Então eu preciso não comer para que ela possa não ter o exemplo de eu comendo. E hoje a minha filha tem 15 anos e ela nunca comeu nada de origem animal, nunca comeu carne, nada. Então, assim, eu queria poder demonstrar isso. E fora os benefícios, né? Que, como eu falei, o conhecimento, ele acaba libertando a gente. Então, a partir do conhecimento, a gente vai perceber que, além de trazer, né? Como a Kelly falou, benefício, né? Para a saúde, o mental, né? O espiritual, a gente também tem benefício no planeta todo. Que ajuda, né? Através da alimentação, ajuda a ter um ambiente mais, né? Mais sustentável, né? Porque a alimentação vegetariana, estrita, vegana, ela é sustentável, né? Então, vai ajudar tanto o nosso corpo como o meio ambiente mesmo. Maravilhoso. Diogo, vamos lá. Eu acho que a primeira pergunta é saber... você está com a camisa já do Mercy for Animals. E eu queria que você explicasse um pouquinho sobre qual é a bandeira que vocês trabalham a favor. Bora. A Mercy for Animals tem alguns programas, né? Um deles é o de organizar pessoas para atos públicos, manifestações, que é o que eu gerencio, é o meu departamento, né? Mas a gente também tem programas que cuidam de áreas legislativas e corporativas. A gente frequenta ambientes onde a gente pode trazer impacto positivo para os animais. São várias frentes de atuações e a gente está em diversos países. A gente chegou agora na Malásia, é a primeira vez que a gente chega no Sudoeste Asiático. É uma ONG de 25 anos, sempre mirando o maior impacto positivo. A gente se baseia nos conceitos de altruísmo eficaz e a gente tem conquistado alguns avanços significativos aqui no Brasil. A gente atua aqui já há 8 anos. Há quanto tempo é você vegano e como foi para sua família? Porque os hábitos, eu sei que muitas das vezes a gente tem um hábito, e eu passei por isso, um hábito com minha família, que eram meus pais. Quando eu casei, você faz uma mistura dos hábitos e geralmente, pelo menos a gente espera, que você pegue os melhores hábitos da pessoa que está vindo com você. Como é que foi esse teu passo de uma família italianona e daqui a pouco você faz essa mudança? Pois é, em casa, longe de veganismo, assim, não passava nem perto. Mas eu acho que eu sou um exemplo daquela história de você se torna o que você tem, sabe? Me tornei o que eu mais temia. Não que eu temesse o veganismo, mas eu achava um assunto chato, um assunto indigesto. E é curioso porque hoje é a bandeira que eu mais defendo, né? Mas eu entendi que o que eu achava chato era o assunto e não o vegano. Simplesmente porque eu não conseguia refutar. Eu não tinha argumento contra, era aquilo que me incomodava. E quando eu fui buscar informações e ver a respeito do que acontece com os animais, saúde, meio ambiente, eu concebi o veganismo e entendi que seria um bom caminho. Acho que hoje eu sou aquilo que eu mais temia muito por causa disso, né? Mas é um processo, né? A gente entende que tem deslizes no caminho, tem uma adaptação que você passa no início. Minha família é super compreensiva, eles são bem inclinados ao veganismo, adoram a ONG, adoram meu trabalho, então eu tenho bastante apoio em casa.
E conquistei algumas pessoas já no caminho. Já trouxe também Exemplo confiança. arrasta. Exemplo arrasta. Ok, eu acho que uma das coisas que mais se preocupa quando a gente vai falar sobre o vegetarianismo e o veganismo, e eu vou falar como atleta, é sempre aquela preocupação de cadê minha proteína? Aonde? Porque é esse que é o grande lastro. A gente estava falando antes aqui dos triatlos que eu fiz, das provas de Ironman. E então, assim, você sempre tem... A primeira coisa que começa, quando eu comecei a ciclos, onde eu fazia 2 horas e meia de pedal, cara, nadava 2.000 metros para daqui a pouco correr mais uns 7 quilômetros. Então, a primeira coisa que o nutricionista faz é, cara, mete a mão pesada na proteína e fala, cara, se você não fizer isso aí, você vai perder. Aí minha pergunta é, de onde vem realmente a base da proteína, que é, eu acho que pelo menos como atleta, é a preocupação maior da fonte do que a gente precisa. Sim. Da onde vem a proteína para alimentar aquilo que alimenta quem vai fazer o esporte? Exatamente. Então, os vegetais, eles têm aquilo que supriria a parte de macronutrientes de qualquer ser vivo. Então, o ser humano, ele se alimenta de carne que um dia se alimentou de vegetal e forneceu aquela carne, e fornece aquela carne para ele. Se nós pensarmos em macronutrientes, então, quando eu falo macronutrientes, eu estou falando de carboidrato, proteína e lipídio, né? Depois a gente fala sobre micros, que são as vitaminas, minerais. Se eu estiver falando de macronutrientes, eu consigo todos eles no reino vegetal, nos vegetais. É verdade que quando um atleta ele vai precisar de mais proteína, um pedaço de carne tem mais concentração de proteína do que eu conseguir isso, às vezes, num volume maior de vegetais. É verdade isso. E então, dentro de um volume, você acaba concentrando mais a quantidade de proteína. Agora, quando você vai fazer essa transição, vai entender mais a alimentação vegetariana e vegana, você vai entender que não é um prato que tem proteína. E isso é o lindo da cozinha, da culinária vegetariana. Você não tem proteína na carne, no prato principal, que geralmente é o que nós concentramos o nosso olhar. Cadê o prato principal? É onde está a proteína. Não, tudo que tem na mesa tem proteína. Então, isso ao longo das refeições, durante o dia, você consegue suprir todas as suas necessidades. E da mesma forma que um atleta que é onívoro, e explicando a palavrinha, Jefferson, onívoro é o que vai comer carne, vai comer vegetais, então ele não vai ter essas restrições. Da mesma forma que um onívoro, ele muitas vezes precisa suplementar, um vegano, um vegetariano estrito que precisa de maior quantidade de proteína por causa da sua atividade física, também vai precisar suplementar. E as fontes vão ser vegetais em vez de animais. Se me permite só um parênteses, eu sei que não é exatamente minha área. Não, mas a conversa eu ouvi recentemente um episódio do Dr. Eric Slivik. E ele fala sobre como os animais são atravessadores de nutrientes. Esse é o termo que ele usa. Porque na criação de animais, existe muito suplemento para os animais, na ração dos animais. De proteína, de cálcio. De vitaminas. De várias vitaminas. Então, assim, se nós pegássemos diretamente esse suplemento, a gente conseguiria suplementar muito mais humanos do que os animais. Porque eles desperdiçam esses nutrientes durante a vida deles, né? Eles, enquanto criados para consumo, né? Isso, e o estilo de vida do animal que é criado para alimentação, ela vai ter carências também. Não vai ser um animal criado solto e que vai ter acesso a alimentos que, sei lá, há 200 anos, há 300 anos teria, né? Então, eles também vão ser suplementados nas rações. E é a suplementação que eu estou consumindo através da carne. Ed, uma coisa que sempre me passou no coração. Você concorda comigo que a refuta a maioria das vezes para o vegetarianismo, a gente fazendo a distinção do veganismo, porque é uma filosofia o veganismo, é muito mais de quem faz a comida? Porque assim, quando eu vejo a minha amiga Sabrina, que foi a Sabrina Favoretti,
quem me indicou você Sim. e mostrou de sabores, falou assim, Jeff, cara, se você senta lá e você come tudo aqui, duvido que você vai sentir falta de qualquer coisa. Então, assim, você acredita que a refuta muito do vegetarianismo é porque as pessoas não sabem aproveitar ou fazer até toda essa alimentação da forma que você faz? Então, sim, eu acredito muito que, assim, as pessoas, na verdade, né, ela não tem a questão do cozinhar, né? O cozinhar, ele demanda, assim, um pouco de criatividade, né? Porque você pega o alimento, né, e você transforma ele numa, tipo, deliciosa refeição. E as pessoas, elas olham hoje os legumes, os grãos, elas olham, assim, como se fosse, tipo... não tem assim um atrativo, né? Não tem algo atrativo. Elas querem só pegar a berinjela, vamos dizer, né? Cortar a berinjela lá e pronto, já tá gostoso. Mas não é assim, né? Aí a pessoa tem que saber realmente cozinhar de forma que o alimento ele fique atrativo e delicioso, né? Porque assim, se você comer de qualquer jeito, até a carne mesmo. A carne do animal, se você, né, pegar e comer de qualquer jeito, tipo, não ter uma... Carne sem tempero. Né, sem tempero, né? Não saber fazer. Eu mesmo já vi amigas minhas que nós estávamos em São Paulo, eu lembro, e aí a minha amiga foi comer, né, pegar uma refeição já pronta, e ela, tipo assim, ela comeu a primeira bocada, depois ela não conseguiu mais comer, ela disse, meu Deus, como essa comida é horrível, né, tipo assim, era uma comida carne, tudo, e ela não gostou, aí eu disse, meu Deus, ainda tem gente que não consegue fazer uma comida carne boa, eu até pensei, né, por quê? Porque a carne, ela é mais fácil, né, de dar o tempero, se você bota um sal grosso, você põe pra assar, ela já não fica ruim, né? Agora, a alimentação à base de plantas, realmente você precisa ter ali, né, um pouquinho mais de expertise, né, para que você possa dar um sabor que seja agradável mesmo, né? Porque assim, ela nunca vai ser igual a carne, mas ela tem um sabor dela que é bem delicioso, dependendo de quem faça, né? E é por isso que eu, na verdade, coloquei o restaurante aqui, né, em Manaus, porque as pessoas, elas tinham muito, na verdade, não só aqui eu falo, né? Mas a maioria das pessoas, elas têm muito preconceito quanto a isso, né? Comer uma alimentação, tipo, saudável, né? À base de plantas, vegetariana, mas que não tem muito sabor, então ela acaba tendo muito preconceito. Não é gostoso, isso aí nem pede que não é gostoso. Então eu queria mostrar isso, né, para as pessoas. Por isso que a tua amiga lá falou que é muito bom, lá não é de sabor natural, viu, gente? Por quê? Porque eu queria mostrar, na verdade, essa é a minha missão de mostrar, né, desmistificar isso, né, de que a comida é ruim, de que não tem muito atrativo, para que ela possa ser bem gostosa. Então a gente faz mesmo ficar bem saborosa, de um prato tipo de uma berinjela, né, ficar deliciosa, uma berinjela recheada, bem cremosa, bem saborosa, com os ingredientes lá que a gente tem, que é todo especial, natural também. Eu vou te dizer, Jefferson, também, que, por exemplo, ela falou, olha, não vai ser igual a carne, o vegetal. Porque são particularidades únicas. Vegetal é vegetal, é uma carne ou um fruto do mar, ou, enfim, são coisas diferentes. Então, não tem como você comparar. E aí, eu como nutricionista, eu vou te dizer que a maior dificuldade de uma reeducação alimentar é a reeducação do paladar. Então, se uma pessoa tem um paladar já acostumado com comidas hiper estimulantes, hiper palatáveis, vai ser difícil comer alface. Vai ser difícil comer só uma batata no sal. Entendeu? E a mesma coisa uma carne. Se ela não tiver um tempero, às vezes, industrializado, com aqueles condimentos que despertam o máximo do seu paladar, vai ser difícil ela comer uma alimentação simples, só feito no alho, na cebola, em produtos e em temperos naturais. Então, quando se trata de uma alimentação à base de plantas, os temperos são tão importantes quanto os alimentos à base de carne, mas eu diria que trazendo para o mais natural possível, essa reeducação do paladar vai fazer com que a pessoa salive quando vir uma cesta de frutas. Salive, queira ir de primeiro no buffet, no balcão de saladas, e ali ter saladas atrativas em relação a pratos mais condimentados, sejam de carnes. E eu acho que antes da carne, eu digo para você, são os queijos.
eles têm o poder de trazer uma satisfação para o ser humano dopaminérgica. Então, eu sinto um prazer de fato. Substâncias são produzidas no meu corpo que me dão uma sensação de prazer e recompensa que é difícil você encontrar em outro lugar, que é natural. Sinteticamente você consegue. Sim. Sinteticamente A minha esposa você me chama, consegue. me apelida de ratatouille, porque realmente o queijo para mim é algo parecido. Às Sim. vezes de poder sentar, e muitas das vezes no lanche eu sou muito de comer maçã, aí eu tomo um café com um pedaço de queijo, acabou, não preciso de mais nada. O queijo já dá essa Sim. saciedade e essa reação. Mas já eu volto contigo, porque eu acho que específico a gente vai começar a voltar assim. Quando a gente cria os nossos filhos, Keidi. Mas eu queria perguntar ainda para o Diogo, a gente estava falando até aqui nos bastidores, eu lembro muito bem, eu sempre fui extremamente carnívoro, então eu queria comer carne vermelha. E aí eu falei sobre o triatlo, sobre a mudança dos hábitos, sobre a mudança de alimentação. E eu já comecei a mudança inicialmente para dizer assim, cara, não preciso tanto de carne de vermelho. E dentro de casa eu comecei a fazer a mudança exatamente porque eu comecei a pensar no intestino, na forma que o meu organismo ia responder com uma alimentação melhor. Mas eu tive um motivo para começar essas mudanças. Eu queria saber qual foi o seu motivo que fez você começar a vir primeiro para o vegetarianismo e qual é o momento, porque quando a gente fala do veganismo, a gente fala sobre uma filosofia. Quem foi que te introduziu na filosofia? Bom, como eu disse, eu fui impactado não, acho que eu não disse, mas eu fui impactado com um documentário da PETA, que é uma organização que divulga vídeos sobre investigações secretas em fazendas, em abatedouros. Aquilo me fez ir atrás de informações e eu acho que toda dieta, todo costume, ele é embasado numa construção filosófica mesmo. Acho que isso que leva a gente a se empenhar e fazer o melhor nos hábitos alimentares, né? Eu assumi que eu queria ser vegano um dia. Eu não consegui ser vegano no dia seguinte. Como todo mundo passa por um processo, eu também passei. Sim. E eu acho que o que me manteve no caminho foi o propósito mesmo. Independente de qualquer situação de saúde que eu enfrentasse, ou situação social, eu iria me manter na missão. E eu acabei ganhando um bônus que foi a saúde. Passei a dormir melhor, questão de pele, unha, cabelo, tudo isso assim que melhora com uma alimentação mais saudável, eu tive como um prêmio por me manter naquele propósito. Eu identifiquei que o aspecto da saúde, que não era a minha prioridade, passou a melhorar. Eu me tornei um cara mais saudável, com mais disposição, com mais energia até, depois que eu me reeduquei nos hábitos alimentares. E isso que a gente estava falando de paladar, é muito verdade. Quando a gente reeduca, acho que um exemplo bem prático que a gente tem é o café com açúcar. Quando a gente tira e toma o primeiro café sem açúcar, é ruim, você fala, não vou conseguir, vou pôr um pouquinho. E depois de um tempo que você já se acostumou, hoje eu não consigo tomar café com açúcar, fica empalatável, assim, algo que eu não consigo nem sentir no lábio, assim. E o mesmo é para alimentação, a gente tem muito essa coisa do leite, laticínios em tudo quanto é canto, ovos em todas as receitas. Então a gente, por ter muito essa cultura enraizada, a gente fica meio que condicionado àquilo. Então é um processo de retirada aos poucos para a gente se reeducar. E acho que às vezes leva anos, às vezes leva meses, às vezes dias, mas se você tiver um propósito bem embasado, bem alicerçado, é algo que faz com que a sua jornada seja mais fácil, né? Eu quero voltar contigo exatamente em 2 pontos. Primeiro ponto, eu estava falando aqui para vocês também sobre a história, quando eu casei, qual era o hábito da minha esposa. E aí, vou falar para vocês, eu tinha 120 quilos. O hábito dela era comer a salada antes de começar a refeição. E ela começou a impor para mim isso, porque ela entendia que quando eu comia salada antes, eu tinha uma saciedade já, e o tamanho do prato a seguir não seria do mesmo tamanho. Tá? E aí a gente faz um corte num tempo,
E eu vejo muitos meus filhos, hoje em dia, eu tenho orgulho dos meus filhos exatamente isso. O que é comum para eles? É sentar primeiro na mesa e primeiro comer a salada. E aí depois é que eles vão. Mas eu queria que você... Mas assim, eu tive toda a mudança. O que você fala muito sobre, para quem está nos ouvindo, sobre essa parte da criação dos filhos? Porque a quebra, acho que como todos nós, que viemos de uma família onde já está enraizada tudo isso, e aí eu só mudei quando eu estava com minha esposa, a quebra foi exatamente essa, de eu ter a salada primeiro e de noite, antes de dormir, os meninos falaram, eu tô com fominha, quero alguma coisa simples, eu boto lá, tem banana, tem kiwi, tem maçã, tem pera, tem uva, o que você quer? E aí, nessa distribuição, não existe doce. Como é que você fala muito para as pessoas, vem as pessoas que querem ter essa mudança de vida em casa? E olha que legal, o fator motivador, às vezes, não foi você mesmo, foi o seu filho. Né? O fator motivador, eu não quero que o meu filho... E aí você condiciona aquilo porque você quer o melhor para a pessoa, e às vezes você não quer o melhor para você, ou você ainda tem algumas barreiras em relação a isso, né? Então, muito interessante. O fato de focar na saúde, acaba introduzindo, independente da sua orientação nutricional, se você vai ser onívoro, se você vai ser vegetariano, se você vai ser vegano, introduzir alimentos que liguem a chavinha da saúde, que apertam, né? Estamos falando aqui de epigenética, um nome lindo, né? Que você pode acionar os genes que são promotores de vida e longevidade para você. E a maioria desses nutrientes e desses fatores estão nos vegetais. Então, você começa a introduzir saúde. Começou para o seu filho, mas, como nós falamos logo no começo, o exemplo, ele arrasta. E então, você precisa ser para você poder transmitir isso, né? E aí você passa a ser uma nova pessoa, um motivador, um motivador externo, e aquilo traz benefícios para você. Então, por exemplo, o Diogo, em relação a misericórdia pelos animais, ele descobriu que ele teve benefícios em relação a isso. Então, seja lá qual for o motivador, o fato de você começar a transformar, mesmo que paulatinamente, os seus hábitos trazendo para mais saúde, você vai sentir a diferença na pele, no cabelo. Olha, esse ano eu não fiquei gripado, nossa, o que será que aconteceu? Ah, não, tem mais frutas na minha alimentação. Eu tirei... E você não precisa nem falar em tirar. Só o fato de você introduzir, você foi prova disso. Comecei colocando salada, obviamente o volume é o mesmo, vai tirar coisas do prato seguinte. Então, geralmente poderia ser alimentos que poderiam ser pró-inflamatórios, alimentos que teriam menos antioxidantes. Então, você está introduzindo saúde, nem está percebendo que está retirando fatores que poderiam ser adoecedores para você. Eu lembro muito bem que o meu passo principal foi qual seria, como tem uma piada que o cara falava assim, a envergadura moral que eu teria à frente do meu filho de dizer, de noite eu chegar em casa, eu comer um sanduíche, tomar aquele refrigerantezinho preto do negócio vermelho e dizer para ele, filho, papai come isso e você agora tem que comer fruta. Então assim, o primeiro passo foi esse, de dizer, poxa, eu tenho que ser o exemplo que eu quero ver nas pessoas. Então se eu não der, tanto que lá em casa, a briga lá em casa é horrível. Um dia eu vou trazer meus filhos aqui, porque eles falam assim, cara, a gente adora que a mamãe vá no mercado, porque a mamãe traz besteira. E o papai não traz besteira. Trazer besteira é exatamente assim. Se não tem em casa, o que acontece? Não come. Olha. Isso é verdade. Qual foi o momento que você pensou em transbordar, em abrir realmente um restaurante onde você traz uma culinária maravilhosa? E aí aqui eu já estou me convidando, tá? Pra gente... Já está convidadíssimo. A Sassá vai ter que ir junto, porque ela já me chamou 1000 vezes. Mas assim, quando foi que você transbordou de dizer assim, poxa, não pode ser só pra mim? Porque é o que eu tô te falando. Uma coisa é quando a gente vai falar sobre comer vegetais, vamos dizer, ontem eu fui almoçar, fui para um restaurante.
aonde o prato era com camarão, mas assim, o que vinha junto só era abobrinha, tudo num azeitezinho bem feito. Olha que coisa maravilhosa. Cenoura, abobrinha, batata, vagem. Então, assim, brócolis. Qual é a necessidade das outras coisas? Não haveria. Não havia, você tá entendendo? Então, assim, quando foi que o momento que você acordou e falou assim, hoje eu vou transbordar, hoje eu vou abrir um restaurante e as pessoas vão conhecer como é que se faz uma boa comida vegetariana? Então, na verdade, eu comecei, né, aqui a trabalhar com curso de culinária, né, que é ministrando as aulas de culinária, e os meus alunos é que me incentivaram, na verdade. Eles que falam, olha, abre um restaurante, tu tem que abrir, mulher, é muito gostosa a tua comida. Aí eles começaram a me pedir os pratos, né? Olha, tu faz, eu ensinava uns 4 pratos no curso e eles me pediam, né? Olha, você pode fazer uma lasanha, pode fazer um estrogonofe. E aí eu quero fazer, eu quero comer, tipo, eles queriam mesmo, sabe? Eu vi a necessidade, né, de ter um espaço mesmo aqui, porque a gente não tinha, né? Isso é 8 anos atrás, então assim, não tinha mesmo. E aí eles começaram a me motivar, e deu aquele estalo, né? Tipo assim, poxa, eu posso compartilhar, né? Pode ser que não tenha muita gente, eu falei, né? Porque eu imaginava que realmente não tinha público, que eu ia fazer algo assim com muita dificuldade, sabe? Tipo, seria assim, pessoas que não iriam, sabe? Que seria aquele público bem pouquinho, mas não, no dia que eu inaugurei, deu tanta gente, sabe? Lotou, que um amigo meu até tinha emprestado umas mesas, eu imaginava que eu não ia usar aquelas mesas. Ele falou, não, vou deixar aí, Ed, caso, né, lote, você vai usar as mesas. Eu, não precisa não, porque não combinava com as minhas que eu tinha, né, já colocado no restaurante. Aí, pois eu usei todas as mesas, gente, foi assim, muito bom, porque foi motivador, né, a partir de então a gente acaba se motivando, né, percebendo que as pessoas, né, elas precisam, né, de ter essa alimentação, e aí, tipo assim, foi tudo naturalmente, porque quando eu coloquei o restaurante, eu não tinha muito recurso, sabe? Então, assim, eu comecei tudo muito simples, muito caseiro, e as pessoas gostaram muito disso também, porque era uma comida mais caseira, né? Uma comida vegetariana, mas caseira. Então, elas gostaram muito. Então, assim, foi tudo crescendo naturalmente, e eu fui fazendo, transbordando, né, isso, de forma natural, aquilo que eu gostava, que na verdade eu amo cozinhar, né? Eu acabei passando isso, foi tudo fazendo com amor, né? Com sucesso, assim, com tudo com amor mesmo, porque eu amo cozinhar, amo ministrar o curso, eu gosto de compartilhar com as pessoas, independente de elas irem ao restaurante ou não, que normalmente as pessoas não dão receita, né? Eu já sou o contrário, né? Porque a minha missão é outra, né? Então, a minha missão é compartilhar mesmo, a gente compartilha as receitas do restaurante nos nossos cursos, né? Para casa, alguém que não pode comer todo dia no restaurante, para casa, alguém que não pode sair, tá com problema de saúde, faz em casa, para que todo mundo, o máximo de pessoas que eu puder, vou compartilhar essa alimentação. Isso é maravilhoso você falar, porque esse é o seu propósito. Isso, e quando a é gente o meu vê, propósito. Propósitos bem fortes aqui, né? Não, e agora você vê, porque eu vou até brincar, minha mãe é baiana, minha mãe cozinha super bem, mamãe pode ensinar para todo mundo, fazer igual ela vai ser diferente. Mas tem isso mesmo, tem isso. Mas as pessoas, a gente volta ao que eu te falei, a grande maioria das pessoas, se tivesse uma dieta onde fossem pratos que você faz maravilhosamente bem, começava a ter uma mudança do hábito. Porque assim, quando a gente vê, quando eu mudei meu hábito, até da carne vermelha, introduzir mais verdura, comer mais fruta, poxa, o intestino vai melhor. Eu vivia tendo acne, aí melhorou. Sim. Eu parecia adolescente com 40 anos. E aí eu entro na dermatologista e falo assim, doutor, olha, minha pele tá, nunca mais saiu nada, mas eu não usei nada. Ela falou assim, sim, você tirou carboidrato. Né? Então, assim, são pequenos movimentos que a gente faz pro nosso organismo. Sim. E aí, enxaqueca, então, a rinite. Eu vejo lá em casa, os meus filhos, o meu mais velho, chegou o final de semana, ele vai para o aniversário alguma coisa, pode comer chocolate? Pode comer chocolate. Mas eu já sei que se ele, vamos dizer, a gente entrar nas férias, se ele comer muito chocolate, ele começa o nariz, começa a entupir. Sim. E aí a gente já sabe que toda a rinite, tudo aquilo dali, aí o pessoal vai falar, não, é alimento. Eu já identifiquei, eu comprei aqui em Manaus, encomendei um bolo, e eu pedi para que, depois eu explico, né, porque que eu parei de tomar leite, queijo, eu pedi para que fosse fosse vegano, né? Sem leite. Pois no dia que eu comi o bolo, eu encomendei para sexta-feira, né, para consumo no sábado, esse chocolate
ele tem leite. Porque fechou meu nariz, a minha garganta na hora. E a gente É sente. impressionante. E foi por isso, desculpa, e foi por isso que eu deixei de consumir os lácteos, porque eu entendi que para minha saúde eu tinha uma sensibilidade maior às vias aéreas e eu tinha faringite 3 vezes, 4 vezes por ano, assim, de fechar mesmo toda a garganta. Aí a parte do laticínio, a hora que eu deixei de consumir, eu nunca mais tive. Então, isso realmente tem um impacto muito grande. Olha que legal a questão do propósito que a Ed trouxe. Eu lembrei de uma história de um livro do Paul McCartney, que ele fala da ex-esposa dele, a Linda. Nos anos 60, 70, ela já era super entusiasta do vegetarianismo e ela lançou uma marca de papinha de bebê vegetariana. E aí quando chegaram nela e disseram, olha, estão copiando, você precisa patentear porque já estão fazendo... Ela falou assim, não, que copiem. Tomara que façam mais, porque é o lance do propósito, da missão, mais do que o lucro ou qualquer outra intenção, né? É missão mesmo, né? É propósito com a missão da gente compartilhar, porque assim, como a Kelly acabou de falar, né? Ela retirou o leite, né? Tipo, já fez uma grande diferença. Quantas pessoas hoje não estão sofrendo, não estão com problemas, entende que ela poderia só apenas retirar um alimento e ela ficaria bem, né? Tipo, bem, viver plenamente, né? E às vezes as pessoas não têm esse conhecimento, né? De que ela podia tirar apenas um alimento, ela já estaria bem recuperada, com saúde, e as pessoas não fazem porque acabam não sabendo como fazer. Né? Eu vejo que assim, eu falo muitas das pessoas que vêm me perguntar como é que eu perdi 40 quilos, eu digo assim, começa tirando uma coisa. Uma coisa. Não adianta hoje eu dizer pra vocês, olha, hoje eu vou começar a dieta, eu vou cortar pão, vou cortar aquilo, vou cortar aquilo. Não, e eu comecei bem simples. O que eu via que era a dificuldade minha? Eu comia 2 pães de manhã e 2 pães à noite. Eu comecei o primeiro mês até 2 meses cortando uma coisa só, o pão. Boa. Aí eu botei cuscuz macaxeira, eu sou filho de nordestino, então cuscuz macaxeira. Eu fui mudando e aí você perde muito rápido e você pensa assim, olha que legal. Aí o intestino funciona, olha que legal, que funciona, o intestino funciona. Ele começa a ser um reloginho e começa a ter o horário dele e ele bate direitinho. É verdade. Eu, só para acrescentar essa questão, é que na verdade a gente tá num mundo tão, assim, vamos dizer... industrializado, né, que tudo já está pronto, que a gente acaba não observando, mas assim, a nossa alimentação antigamente, né, por exemplo, eu que sou aqui do Amazonas, né, sou do interior mesmo do Amazonas, a gente comia muito batata doce, cará roxo, macaxeira, né, coisas que hoje as pessoas não, né, que vem da terra, as pessoas não comem, então tudo é pão todo dia, né? Ou então um biscoito, uma bolacha, algo que é industrializado e que, tipo assim, a nossa alimentação realmente ela não tem mais, né? O que tinha antes. E eu falo sempre assim, gente, voltem para o natural, porque antigamente todo mundo tinha mais saúde. E desembrulhamento. Sai do plástico, né? E sai do plástico. Sai da caixinha, né? A gente falando agora sobre propósito, até que você estava falando, quando a gente vai falar sobre o veganismo, a gente vai entender que a proteção é do animal como ser, como um todo. E aí a gente sabe que vocês também não usam produtos, costumam não usar produtos que foram testados em animais, não é isso? Existe uma exceção para vacina ou não? Eu não estou querendo polemizar. Essa questão é bem pessoal. Eu conheço pessoas veganas que não tomam vacina. Sim. É uma minoria, mas tem uma regra pessoal de não tomar vacina, mas a maioria dos veganos que eu conheço, sim, toma vacina. É uma questão pessoal. O entendimento aquela coisa, outro, na questão do possível, do prático, do que é possível mesmo. Assim. Eu posso falar até, e aí você me corrige. Quando você vem para o veganismo e vegetarianismo, você tá vindo por você. E eu vou falar como médico. Às vezes, quando a gente vai ver sobre a vacina, a gente está falando do coletivo. Então, eu cuidar de mim, eu cuidar dos meus, isso é uma atitude minha. Tem isso também, com certeza. Eu estou falando besteira ou não? Mas quando a gente... Não, é certíssimo. Mas quando a gente fala do possível e do praticável, por exemplo, eu vim pra cá de avião. O avião é vegano? Eu acho que não. Mas é a única forma que tem. Por enquanto, né? Quando tiver um avião vegano, eu vou ser o primeiro a embarcar. Então a gente faz na medida do possível e do praticável. Tem a questão da vacina. Tem muita gente que fala, você é vegano, mas pisa na grama e as formigas. Então tem todo esse lance assim de não levar o veganismo para algo puritano, sagrado, santificado. A gente faz o que é possível, não é porque eu ando na grama que eu vou me entupir de comer animais confinados. Tem uma grande diferença. Então, claro que você leva o propósito, a missão,
mas tem todo esse campo social que você está inserido, tem todo o contexto cultural em que você está ali inserido e tem coisas que você tem que participar. Muitos dos impostos que a gente paga vão para financiar a pecuária. Como que a gente se livra disso? A gente vai cometer o crime de não pagar imposto? Não, a gente pertence a essa sociedade, é assim que funciona, e bora lutar para mudar, né? Por isso que a gente está aqui se unindo, mobilizando, falando sobre. Ótimo que você abriu espaço para a gente falar a respeito, porque quanto mais conhecimento, mais libertação. Quanto mais informação, mais pessoas se engajam e mudam os hábitos, né? E são pequenas mudanças. Acho que o seu exemplo é excelente assim para mostrar o impacto. Se todas as pessoas mudassem 10% da alimentação, a gente impactaria já milhões de animais. O cálculo que a gente faz é de 600 milhões impactados para 10% de mudança. É de muita vida que a gente está falando. Quando a gente pensa em bem-estar animal e em número de animais confinados, é um número de bilhões. E quando a gente pensa em animais marinhos, a gente chega aos trilhões de animais. Os camarões, por exemplo, são os mais confinados de todos. São 440 bilhões de camarões por ano. É um número que é até difícil entender esse número, né? Então, qualquer mudança é válida. Qualquer empenho que a gente tenha para reduzir já é bem-vindo, porque está salvando vidas. É assim que a gente caminha a nossa mensagem. Eu acho legal você trazer isso, por isso que eu e a Kelly, a gente estava querendo muito falar sobre o assunto, sobre veganismo, mas eu queria pessoas que viessem exatamente como você, porque a gente entende que é tão difícil a gente mudar a gente, né? Uhum. A nossa mudança é uma briga interna. E o início que você falou, o quão difícil é no início. Cara, quantas vezes você derrapa ali, você se pega e fala, pô, pelo amor de Deus. Mas você entende que existe um propósito que você vai seguir, e o propósito é seu. Uhum. Esse que é a grande situação, o propósito é seu. E você, quando você conseguir fazer como vocês fazem, enfim, com a maneira, o propósito é tão bonito que você transborda e as pessoas estão do lado, as pessoas vão sentir. Por quê? Porque é verdadeiro. Porque não é impositivo. Sim. Não é, olha, você tem que comer o que eu faço. Não é assim. Uhum. Cara, tem coisas bacanas aqui. Você vai melhorar seu intestino, você vai dormir melhor, sua pele fica melhor. E a pessoa, opa, vou começar, deixa eu experimentar. É diferente que se um dia você abrisse e falasse, todo mundo agora é obrigado. Ele desse um decreto que todo mundo tinha que almoçar só no seu restaurante. Você tá entendendo? Então, quando você vai desse jeito, fica mais difícil. Kelly, uma coisa que eu ia te perguntar, e isso é uma discussão muito grande, quando a gente vem falar sobre o nosso solo. O que se fala muito, e quando você fala exatamente eu ser nordestino, é macaxeira, o cará, na realidade lá a gente tem o inhame, né? O inhame, que é o cará mais branco, e a gente tem esses costumes. Mas hoje em dia a gente vê muito as pessoas falando sobre uma falta de magnésio, de muitos minerais no solo, até por causa da forma que eles são tratados. Quando a gente vai falar sobre uma dieta que vem estritamente vegana, vegetariana, a gente precisa de alguma reposição pensando no solo. Não estou dizendo sobre alimentação, sim, mas você fala, poxa, hoje em dia a gente vê que precisa sim alguns pontos, alguns óleos que a gente repõe, porque o solo da gente não está mais preparado. Uhum. Eu diria até, Jefferson, que se fosse no plano ideal, nós deveríamos comer aquilo que dá no local e na estação própria. Então, o alimento, ele realmente ele teria aquilo que ele promete ter. Então, você está falando do inhame, o inhame tem a sua peculiaridade nutricional. Se plantado no local onde ele dá sem precisar de agrotóxicos e defensivos agrícolas. E por que se usa defensivos agrícolas? Muito porque o vegetal saiu do seu habitat natural, do seu solo natal, de onde ele do sul asiático, do México e América Central, veio para o Brasil. Batata portuguesa por quê? Batata inglesa é por quê? Então, no solo brasileiro, ela vai precisar de outros defensivos que lá no solo natural dela não precisaria. E aí é onde entram os defensivos agrícolas. Então, nutricionalmente falando, o ideal seria, e isso a nutrição trabalha bastante, é você comer o alimento da região
estação própria para ele. Aí você tem o máximo possível disso. E quando tem essa parte da pobreza do solo e realmente acontece por queimadas, por não ter uma agricultura que seja organizada, de descanso do solo, é possível acontecer? Sim, é possível acontecer. Numa mesa vasta de vegetais, você consegue suprir a necessidade e a carência nutricional de um de outro. Para eu ter certeza que eu preciso suplementar, o ideal é você ter esses exames e você saber que determinado nutriente ali há uma carência, então você vai suplementar aquele nutriente. Por exemplo, existem cinturões de carências no mundo. Aqui, por exemplo, não deveríamos ter uma carência de selênio quando tem a castanha do Brasil aqui. Mas nós temos tanta gente, mesmo comendo carne, que também tem selênio, tantas pessoas com carência de selênio e às vezes doentes, porque não tem esse mineral que é extremamente importante para preservar a saúde. Então, as carências, elas vão além do solo. O seu corpo não está preparado para a absorção de determinados nutrientes. E você falou do intestino aqui. Um intestino despreparado, desbiótico, ele vai deixar de absorver, mesmo que você coloque uma cápsula, um comprimido multivitamínico na sua língua, na sua boca. Ele vai deixar de absorver aquilo que ele deveria. Então, eu preciso cuidar do meu ambiente, mas eu preciso cuidar do meu ambiente. Meu corpo é um templo, eu preciso cuidar dele para que ele realmente consiga. Eu vou comer e assim, eu só vou usar um nutriente se, além de eu comer, eu vou digerir, eu vou absorver e eu vou metabolizar. Então, eu não sou o que eu como, eu sou o que eu como, o que eu vou digerir, o que eu vou absorver e o que eu vou metabolizar. E para isso, meu corpo tem que estar preparado para tal. Eu sou que a minha desbiose deixa eu ser, né? Você é muito mais as bactérias que você tem no seu corpo do que você mesmo, o seu DNA. Exatamente. Meninas, olha só, a gente vai acabando, cara, passa rápido, né? Sim, Poxa, rápido. muito rápido. E eu queria muito que vocês deixassem redes sociais e eu queria que vocês deixassem uma mensagem final. Eu queria que você deixasse a sua mensagem final sobre o seu Instagram, a rede social, para as pessoas te conhecerem mais. Então, eu quero agradecer, né, primeiramente pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, amei cada debate aqui, cada pergunta, né, conhecer você também. E olha, se você quer conhecer o Ed Sabor Natural, que temos alimentação 100% vegetariana, vegana, sem nada de origem animal, né, feita aí de plantas, nós ficamos lá na Avenida Maripiranga, número 54, no nosso Instagram é Ed Sabor Natural, né, veg, Ed Sabor Natural veg, tá, se você quiser acompanhar, nós colocamos o cardápio, temos muitas refeições deliciosas, sobremesas, tudo que você imaginar, a gente tem lá também, tá? Então, assim, eu agradeço, né? Que você possa ter mais essa consciência, né? De cozinhar mais em casa, de escolher o seu alimento, de preparar um alimento que vai curar você e também vai impactar aí o nosso meio ambiente para melhor. Diogo, suas considerações em redes sociais, por favor. Nossa rede social principal é a MFA_Brasil. Lá tem bastante do que a gente faz, tem nossos programas. E para inscrição no voluntariado é pelo site da MFA. É só colocar no Google Mercy for Animals. É o primeiro link que aparece, tem lá o Junte-se a Nós. E aí nós temos uma estrutura para organizar manifestações, ações, a gente envia materiais, capacita a liderança para as pessoas se organizarem. E a gente tem vários núcleos no país todo, é bonito de ver o programa. Tem mais de 800 pessoas ativas, é bem legal participar e ser responsável por essas pessoas tão engajadas, né? Então, MFA_Brasil, e especificamente sobre o voluntariado, tem uma conta no Instagram que é mfa.voluntariado. E aí dá para ver os tipos de ações que a gente organiza e como que a gente se mobiliza. Então, vem com a gente. Canezinha, você, por favor. Eu diria quebre barreiras, né? Então, a hora que vira uma alimentação vegetariana, vegana, que é uma filosofia que extrapola o prato da sua refeição, quebre barreiras.
É possível, sim. Eu tô com essa camiseta, eu comprei numa viagem que eu fiz e eu achei ela interessante como profissional de saúde, quando eu vi, muito mais do que o vegetarianismo. Don't ask me why I'm a vegetarian. Ask yourself why you are not. Então pergunte para você mesmo, por que você come o que você come? Então, presta atenção, porque às vezes nós estamos no piloto automático. É por uma tradição, se vier na tradição da família, aquilo os problemas vão transpondo as gerações e de repente você pode ser o fator que vai interromper algumas doenças crônicas, por exemplo. Então, pergunte para você mesmo por que você come o que você come. E se você quiser aumentar a sua saúde, não quero ser vegano, não quero ser vegetariano, mas comece a introduzir vegetais na sua alimentação, que é isso que traz saúde. Inclusive, senhores vegetarianos e senhores veganos, comecem a colocar vegetais na sua alimentação. Sim. Porque é verdade, às vezes eu tenho um vegetariano que não come vegetais, eu tenho um vegano que só não come animais, né? Sério? Porque eu olhei de todo mundo aqui. É isso, eu sou um profissional de saúde e eu acho que nós podemos colocar um pouquinho mais isso, mais uma vez, como um ser integral, físico, mental, social, espiritual e ambiental. Tudo isso por causa da alimentação. Eu fico pensando aqui, primeiro que eu agradeço muito a presença de todos vocês, acho que foram grandes presentes vocês dois, a Kellyzinha, a gente já é amigo, já tinha outro podcast. Mas eu entendo que as pessoas, como a gente cresceu junto com os nossos filhos, pelos nossos filhos, Sim. muito que as pessoas poderiam, se não fosse por elas, né? Entende quem está do seu lado, porque eu e você, a gente nasce em família, que o hábito é isso. E esse é esse. Tá? Você não sabe qual é o outro mundo, ninguém te apresentou, que nem a Matrix, né? Ninguém te apresentou a Matrix. A hora que você entra na Matrix, você fala, existe um outro mundo? Existe, mas eu agradeço muito a presença de vocês dois. Eu até ia cutucar aqui, vocês deveriam, vai lá, vai que abre um podcast ou faz lives. Eu acho que o que falta muito é as pessoas entenderem assim, o porquê desse passo. É o primeiro porquê, a primeira pergunta, o porquê. E aí se eu me pergunto por quê, eu vou precisar do segundo passo, que é o como. Porque o porquê é muito bacana, mas o como, às vezes é muito difícil. No às dia a vezes, dia. No dia a dia, porque se você faz a mesma salada crua, a não ser para mim tomate e alface, eu posso comer todo dia sem problema. Mas às vezes você quer mudar. E eu lembro que uma coisa simples, que uma vez eu fazia uma salada para minha filha, e eu coloquei manga. E ela falou assim, pode manga na salada? Olha a cabeça. Pode manga na salada? Pode. E a partir daí ela achou maravilhoso. Todo dia tem que ter manga na salada. Então, muito é exatamente isso. Vocês abrir pro dois, novo, né? O trabalho de vocês duas é, de repente, trazer esses pequenos hábitos, porque a luta que o Diogo traz, ela pode ser conquistada a partir das próximas gerações, a partir do momento que vocês conseguirem falar assim, experimenta isso aqui. Ganhar pelo estômago. Experimenta isso aqui, porque a hora que come o que você faz, que é saboroso, porque o problema é o sabor. O problema é meter um chuchu sem graça, e aí a criança come chuchu e ela diz, eu não gosto. Você tá entendendo? E a partir daí, e apresentar banana, e principalmente os moleques, que chega uma hora que eles vão mudando o paladar, então, não quero mais banana. Lá em casa a gente tem que fazer rodízios de frutas a cada mês, porque eu enjoei. Antigamente, juro pra vocês, a gente comprava uma melancia e dava uma semana. Porque quem passava, pegava e ficava ali, ela geladinha na frente da televisão, e o outro sentava. Só que daqui a pouco todo mundo tá, não come mais melancia. Então, assim, e vocês têm um trabalho muito grande de vocês, para vocês entenderem que vocês são o primeiro passo para o que ele quer. Que é a mudança pequenininha, mas que sustenta faz, a mudança. É o que sustenta. Entendeu? Legal. Meninos, muito obrigado pelo Jeff Podcast. Hoje, se você quer transbordar também para os seus amigos, que aprendam, não precisa do 8 ao 80, a gente tem vários números, várias casinhas, e a gente quer trazer isso com o nosso podcast. Beijo, até a próxima.